tarde, me chamo Charbel, sou aluna do curso de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e eu venho apresentar um resumo de um artigo da disciplina, de uma disciplina de eletiva onde a gente estudou sobre o trabalho e pós-abolição no continente africano. São analisadas as áreas de Angola, Moçambique, Congo, São Tomé e Príncipe, Guiné e África do Sul. Então, o objetivo do nosso estudo é estudar e conhecer algumas características do continente africano. Eu fiquei encarregada pela parte de Moçambique, que é essa partezinha verde aqui, Moçambique. E o artigo fala sobre a escravidão moderna. O autor, o Eric Alina, professor de História da Universidade de Ottawa, no Canadá, ele escreve um artigo analisando a questão da escravidão moderna. Ele chama de escravidão moderna o trabalho forçado nessa região de Moçambique. E os objetivos principais dele nesse artigo falar sobre noções do trabalho livre e procura compreender o silêncio de certos atores no que diz respeito à questão da escravidão, que naquele momento já deveria não ocorrer mais a escravidão. Mas eles insistiam nesse trabalho. E é isso que a gente vai tentar entender. Eu fiz um resumo, tá? Pra gente entender alguns pontos, para quem estiver interessado depois e se aprofundar mais. E então ele explica que esse trabalho forçado na época colonial se assemelha muito com a violência e exploração que haviam marcado as formas anteriores da servidão. A diferença que começou a desenvolver após a abolição era considerável. No final da década de 90, nas palavras de idosos entrevistados sobre o regime de trabalho forçado colonial na região central de Moçambique, diziam eles que se sentiam como eles sentiam sobre o recrutamento para o trabalho, como se eles não pudessem deixar nem mesmo que o rosto denunciassem a insatisfação, para que não parecesse esse descontentamento, não fosse um motivo para surras. Eles não podiam nem mesmo demonstrar que estavam insatisfeitos. Então, eram surras ou algo pior. Ele fala também da dependência e penhor, que eram apenas dois dentre os diversos rótulos que os estudiosos utilizavam para distinguir da escravidão algumas formas de servidão menos conhecidas. Então, além da dependência e do penhor,
a gente pode encontrar, a gente pode chamar esse tipo de trabalho, esses trabalhadores, a gente pode chamar eles de trabalhadores forçados, voluntários, trabalhadores por contrato. Então, uma característica importante desse momento é a demanda por mão de obra para empreendimentos privados. Sem o trabalho do africano, ninguém lucraria, pelo que a companhia assume o papel de recrutadora e distribuidora da mão de obra. Portugal cria um código de trabalho, princípio consagrado no artigo 1º do Código, sustentando o sistema de trabalho forçado que tornou tão conhecida a história colonial portuguesa na África. O padrão de abusos. Diminuição no registro dos dias trabalhados, proibição de beberem água ou de fazerem suas necessidades, coerção para trabalhar aos domingos e fixação de tarefas diárias impossíveis, criando assim um pretexto para descontar dias de trabalho e ampliar os termos de serviço. Então, o que a gente observa com essas características mostram pra gente que esses trabalhadores, eles não deveriam mais ser escravos, como a moda antiga, mas havia uma resistência para que ocorresse essa abolição. Esses trabalhadores, eles continuavam sendo explorados. Em alguns casos, eles até recebiam alguma coisa, mas muito pouco, insuficiente para que vivessem uma vida digna. Então, nota-se que os abusos, a violência imposta, a obrigação, a submissão desses trabalhadores continuavam semelhantes. E havia uma resistência muito forte para que ocorresse de fato a abolição. E é isso, a gente